livro de José Manuel Macedo. Ele, pela primeira vez, decidiu enverdar pela escrita. E então apresenta-nos um romance, Vidas Cruzadas, que poderão conhecer no próximo dia 14, a partir das 15, na Biblioteca Municipal de Covilhã. A oradora convidada é Susana Isabel Gabriel. Haverá um espaço musical com o Meu Fado, a participação de Celina Gonçalves na voz, Hugo Ramos na guitarra portuguesa e Rodrigo Jerónimo na viola de fado. Ainda bem que os lançamentos de livros se tornaram agora também espaços para outros movimentos culturais, como é o caso da música. Portanto, aquilo que nós temos a aconselhar é que vão porque vai ser interessante e o José Manuel Macedo decidiu presentear-nos com a sua presença, bem como o nosso amigo da editora Chiado, o representante Chiado Editora, o António Silva, que nos conta, no final, o que é que nós podemos esperar deste Vidas Cruzadas. É com grande prazer que temos na nossa companhia um autor, cujo primeiro romance está praticamente a dar à estampa, e o respectivo responsável da Chiado Editora, que é também quem se responsabiliza, passa pela imagem, por este lançamento. Muito obrigada a ambos. Estamos a falar de Vidas Cruzadas, um romance do José Manuel Macedo. José Manuel, muito bom dia, muito obrigada por aceitar este convite também para estar presente e, desde logo, como já anunciou que é o seu primeiro romance, digamos que é um estreante também nas lides literárias. Pois, bom dia, muito obrigado por me receberem e por ouvirem o que eu tenho também a dizer sobre o meu primeiro romance, de facto. Eu, nestas vidas, posso contar que comecei muito cedo. Eu tinha aí 18, 19 anos e eu já escrevia, eu já fazia poemas, eu já ia escrevendo umas coisas. E este romance foi começado aí, nessa altura. Eu escrevi num bloco umas 20 páginas de uma história que depois abandonei, ficou guardado numa gaveta e só 40 anos depois é que eu de facto volto a pegar nele e recupero essas premissas da história que eu depois lhe dei continuidade. Ora bem, estamos a falar de Vidas Cruzadas. Primeiro, porquê Vidas Cruzadas? Porque a história conta a vida principalmente de dois jovens que, por circunstâncias que eles não queriam, de modo nenhum, se separaram e depois a vida deles vai se cruzar com muita gente, vão ter realmente uma dificuldade em integrar-se, digamos, noutras vidas, com outras pessoas, porque eles nunca se esqueceram e por isso mesmo há um cruzamento de muita gente nas suas vidas até que um dia se vão encontrar. Ora, muito bem, então este é um romance que promete. António Silva é, como já dissemos, o responsável também pela Chiado Editora, neste caso representante aqui desta editora. Meu querido amigo, o que é que podemos dizer do romance Vidas Cruzadas de José Manuel Macedo? Em primeiro lugar, saudar todo o vosso auditório da Rádio Guadalajara para dar mais uma vez a oportunidade a que se conheçam os novos autores da nossa região, e são muitos e com grande qualidade, como é o caso aqui do nosso amigo José Macedo, que enviou a sua obra para análise no gabinete de prospecção da qualidade da empresa. Os técnicos, 15 dias depois, chegaram à conclusão que não ia a pena apostar na obra, assim o fizeram e assim se concretizou, portanto, mais uma edição. Falando nesta obra especificamente, já tive a oportunidade de lê-la. Aconselho a que as pessoas passem pelas livrarias
vão ser colocadas a nível nacional e a adquiram, bem assim como aqui na nossa região. Se puderem, vão ao lançamento dele, que ele já vai falar nisso, no dia 14 de junho, ou seja, este sábado a 8 dias. Sábado a 8 dias. Ou seja, de amanhã a 8 dias, já estamos em sexta-feira. Exatamente. Dá-me 8 dias porque vale a pena. É uma história romântica, muito bem delineada, literariamente muito bem concebida, com um formato especificamente bem apresentado, e estamos perante uma boa obra, da qual a Chiado Editora tem toda a honra de comparticipar. E, portanto, há uma rítmica muito boa no livro do José Macedo. A história é uma história apaixonante. Os personagens, portanto, interligam-se de uma maneira que os nossos olhos, quando se concentram no livro, têm que ir da primeira página até à última. E pronto, o que é que eu posso dizer? O próprio autor falar deste livro, que, como já dissemos, de amanhã a 8 dias vai ser apresentado. José, 40 anos à espera do lançamento do livro são muitos anos. É muita gaveta, é muita memória guardada. É, de facto, mas as circunstâncias da vida, eu ainda hoje me pergunto porque é que aconteceu isso. De facto, vivi aquela época em 1972, 73, até 74, foi quando realmente devo ter guardado o bloco na gaveta. E depois a vida mudou, casei, fui para a tropa, casei, e todo aquele percurso de vida, dedicação ao trabalho para que, enfim, que a família pudesse ser feliz, exatamente, e por conseguinte nunca mais voltei a ter a oportunidade de pegar na escrita. Em 2012, por circunstâncias da empresa onde trabalhava ter encerrado, eu fiquei desempregado. Daí acabei por aposentar e foi nessa altura que eu lá vou aos meus baús e fui repescar todas as minhas memórias e tudo aquilo que eu tinha escrito nessas idades apaixonantes, não é? Em que nós nos apaixonamos pelas nossas namoradas, que escrevemos cartas de amor, e lá tinha essas coisas guardadas. Essas relíquias. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, não é? A semelhança, digamos, é apenas porque eu fui buscar essas primeiras 20 páginas manuscritas, que ainda hoje as guardo com muito carinho, e a partir dessa base da história, eu depois tive que desenvolvê-la toda, porque ainda estavam ali apenas 2 personagens principais que já davam uma orientação do que poderia, enfim, dos problemas que iriam ter. Depois o resto foi tudo uma questão de eu procurar dar-lhes vida e desenvolver todo um trama e um drama, digamos, ao longo daquelas vidas, que depois eu penso que acaba de uma maneira bonita, porque eu sou muito positivo e também gosto que as histórias acabem bem. No seu livro há muita ficção ou há alguma coisa de realidade ou completamente de ficção? Conte-nos lá mais um bocadinho. A realidade pode acontecer apenas num aspecto, que é, quando eu escrevo, é lógico que eu tenho que escrever segundo as minhas capacidades e do meu conhecimento. Há áreas onde nós nos sentimos mais à vontade a escrever. Claro que eu não posso vir a escrever sobre medicina porque não me sinto à vontade. Então, talvez haja uma área mais técnica que foi a minha vida, uma área comercial e técnica. Isso reflete-se um pouco na história, assim. Digamos que há pormenores da atividade que se pode, quem me conhece, poderá confundir. Mas eu não reproduzi nada de concreto do que foi, mas sim,
admito que os meus conhecimentos acabam por lá estar, não é? Nesta altura em que o selo pode funcionar como uma boa sugestão de leitura, não digo para este fim de semana, mas a partir do momento em que é lançado e apresentado ao público, o que é que as pessoas podem esperar deste livro? Para os românticos, já vi que é um excelente prato, digamos assim. E aquelas pessoas que se dizem pouco românticas ou que não ligam a romances, acha que também os consegue cativar? Tem boas razões para sair estes livros? Eu penso que sim, porque as pessoas que gostem de ler, que gostam de cultura, é lógico que se não é o romântico, é sempre uma história que interessa a toda a gente. É porque a história deseja muito bem a vida, o seu cotidiano, portanto, os acontecimentos, certamente, que acontecem com muita gente na sua vida. Mas, para além disso, há um aspecto que é, ao escrever, eu estou sempre de acordo com a natureza. A natureza é uma das coisas que eu situo muito, por onde eu passo, onde eu estou, descrevo, de facto, a beleza do meio envolvente. E sou um bocadinho, enfim, insistente nisso. Portanto, estou sempre a contar, a envolver os personagens num ambiente agradável. Portanto, penso que até em questões ambientais poderão as pessoas encontrar ali também algum ponto de interesse. José Manuel, expectativas para este primeiro livro, não só para o lançamento, que este funciona por convite e certamente muitos amigos vão associar-se neste dia 14 a esta festa, porque é uma festa, mas a quem adquirir o livro, o que é que espera que aconteça? Bem, eu tenho uma expectativa, porque houve 2 ou 3 pessoas que leram o livro e transmitiram de facto uma impressão maravilhosa. Não estou de facto a fazer nada a inventar nada, foi mesmo assim. Pessoas transmitiram que adoraram a história, que a leram com muito interesse do princípio ao fim, que é uma história simples, mas que muito direta ao assunto. E isso me impressionou porque de facto nós criamos as coisas. Eu, para mim, tive muita dificuldade, nunca sabia quando é que havia terminado, porque achava sempre que não estava bem, era mais uma linha que tinha que mudar, era mais uma frase que tinha que alterar, mas lá tive que chegar a uma altura em que tive que parar e dizer a história tem que ter um fim e terminei. Agora espero que as pessoas transmitam depois umas às outras aquilo que leem e com certeza que é através dessa passagem de palavra que a publicidade será feita e estou de acordo com as pessoas a quem vão já tomar conhecimento do livro, que participem na sessão de lançamento e depois que possam adquirir outras. Muito bem. E agora que já está na idade da reforma, já está com mais tempo para si, tempo útil, o que é que, em termos de, eu sei que é precoce ou não, estamos ainda em vésperas do lançamento e já estamos a falar do futuro, mas os escritores nunca para quieto. Veja o exemplo do António Silva, que é que está constantemente a debitar. Como é que é em termos de futuro? Já pensou? Vai encaminhar-se ainda pelo romance? Pensa na poesia? Conte-nos tudo. Eu considero-me um pouco versátil por aquilo que escrevo. Eu tenho um blog, que é Palavras com Som, onde vou escrevendo pequenos textos, poesias, aliadas também com música, porque a música também faz parte de mim. Gosto de estar a escrever e a ouvir música, gosto depois de ler os textos que escrevo. Baseado nessa música, às vezes perco imenso tempo à procura de uma música que fica adequada ao texto que escrevo, mas eu sinto muito bem com isso. Portanto, estes escritos que estou a colocar no blog poderão um dia dar algum fruto. Mas, entretanto, também já tenho um rascunho, digamos assim, sobre uma nova história e já comecei a escrever alguns capítulos. Estamos já a voltar um bocadinho a pontinha, não? A ideia
surge de uma mensagem trocada. Provavelmente é um nome ainda que pode não ser o definitivo, mas já aí. E pensei nesse nome, nessa história, a partir de um acontecimento que leva alguém a agradecer a outra pessoa e que pede um número de telefone para mandar, para telefonar, para agradecer. E o número está errado no algarismo. O algarismo tem o número errado. E essa mensagem vai cair a uma outra pessoa que tem uma situação também idêntica e acabam por andar ali, digamos, enganados com a pessoa. Os encontros vão suceder, mas nunca encontram a pessoa que esperam, porque quem lhe aparece é outra. Muito obrigada, meus queridos amigos. Já percebi que depois das vidas cruzadas pode haver linhas trocadas ou cruzadas. Ficamos à espera do seu novo romance. José Manuel, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, António, também, pela simpatia. E já agora fica o repto. Ficamos à espera do tal programa que vai necessariamente acontecer na Rentrée, depois do verão, aqui na Rádio Cova da Beira. Muito obrigada e felicidades para ambos. Muito obrigado.